O crescimento da economia do Brasil na última década, além de reduzir as desigualdades sociais, está modificando a maneira como o brasileiro encara o emprego. O número de empreendedores no país cresceu aproximadamente 44% nos últimos 10 anos. Para explicar as maiores dificuldades na hora de colocar um empreendimento em prática, converso com o diretor do Instituto Gênesis da PUC-Rio, José Alberto Aranha. Muito obrigado pela presença, professor. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Professor, em 2011, aproximadamente 18% dos empreendedores eram jovens entre 18 e 24 anos, contra apenas 10% em 2002. Qual a explicação para esse aumento no número de jovens empreendedores? Bom, eu acredito que existem dois fatores que têm ocorrido para esse aumento dos jovens mais empreendedores, né? O primeiro seria por uma mudança que nós estamos tendo na área econômica. Nós estamos passando numa era da manufatura para a era do conhecimento. E essa era do conhecimento exige que o produtor do produto propriamente dito seja o indivíduo, porque ele transforma conhecimento em algo que vai ser distribuído. Isso faz com que as pessoas sejam mais importantes. Isso dá uma característica ao jovem de ficar mais independente, de procurar ele mesmo ser o dono do seu produto, né? Então, os jovens tendem a ser mais autônomos na produção. E, por outro lado, um desenvolvimento da cultura empreendedora no país, que nós temos visto um trabalho que tem sido feito nos últimos 20 anos, exatamente em mostrar que o empreendedor pode fazer com que o país tenha um desenvolvimento econômico maior. Então, eu acho que esses dois fatores fazem com que cada vez mais jovens estejam empreendendo. O começo do negócio próprio costuma ser complicado. Segundo o Sebrae, 63% das novas empresas fecham em menos de 2 anos. Qual a explicação para isso, dessa dificuldade nos primeiros anos do negócio? Na realidade, esses empreendimentos eles fecham muito cedo. É mais ou menos parecido com o que ocorre com os bebês de qualquer área animal. Eles precisam de mentores, de tutores, de pessoas que consigam passar a eles os conhecimentos nos primeiros passos. E isso acontece também na área dos empreendimentos. Os empreendedores, quando começam sozinhos, eles são muito técnicos ou pessoas que têm muita vontade, estão muito motivados, mas eles não têm ainda uma maturidade empresarial para poder ter resultado no seu empreendimento. Isso ocorre em qualquer fase da vida do indivíduo. Então, é muito importante um ambiente propício onde mentores e pessoas possam ajudá-los a poder crescer com maior segurança. Mas existem dificuldades específicas para os jovens ou são as mesmas para todas as idades? Não, a grande diferença de idade está ligada à parte da motivação. Quer dizer, o que faz alguém realizar alguma coisa, quer dizer, empreender, é exatamente o seu inconformismo com algo, né? Algo que mexe com ele, o que move o indivíduo. Isso é que faz com que o indivíduo consiga realizar alguma coisa. E isso muda com a idade. Certamente as pessoas que são mais maduras, o que move eles, as motivações, são diferentes do jovem. E isso é o fator principal para fazer com que eles consigam empreender. Isso é a única grande diferença entre idades, né? O senhor citou a maturidade para dificuldade, com maior dificuldade no começo, né, da nova vida do empreendimento. Então, como é que as pessoas podem buscar ajudas? Qual o tipo de suporte que elas devem procurar nessa nova fase? É importante, primeiro, a gente ver que essa maturidade não é uma maturidade de idade, é uma maturidade empresarial, uma maturidade de empreender, né? O que ele pode fazer é procurar espaços ou ambientes que já estão propícios a isso. Por exemplo, dentro das incubadoras, a gente tem uma taxa completamente diferente do que você citou em termos do Sebrae. A gente já tem 90%, 80% de taxas de sucesso, que seriam empreendimentos que continuaram vivos 5 anos depois que eles começaram. Quer dizer, é exatamente por quê? Porque esse ambiente ele é um ambiente protegido, onde você vai ter todas as assessorias, os apoios, etc.,
para poder começar a tua vida empresarial de uma maneira mais sólida. Uhum. O senhor citou também uma característica comum dos jovens, que é a vontade de arriscar mais, né? Essa vontade deles. Isso pode ser considerado uma vantagem ou mesmo uma desvantagem no quesito de afobação, ou o senhor não considera isso um empecilho ou mesmo ajuda? Bom, esse é um ponto de vista bastante difícil. Eu observo isso pelo lado da vantagem. Eu acho que o jovem, quanto mais jovem, ele é menos programado, ele tem menos preconceitos, ele tem menos barreiras, ele acredita mais que é possível fazer, né? Quer dizer, então os limites dele são mais largos. E isso é uma grande vantagem para ele conseguir quebrar paradigmas, fazer alguma coisa nova, né? O lado negativo, que seria exatamente um pouco de cabelo branco nessa maneira de se jogar, ele pode conseguir exatamente se juntando a pessoas mais experientes. Eu não acredito que existam super-homens e super-mulheres, né? Que normalmente a gente acha que o empreendedor é um super-homem ou super-mulher. O que eu acredito é que existam conjuntos de empreendedores. Quer dizer, um conjunto de pessoas é que empreende. Uma pessoa sozinha não consegue realizar nada. Então é a habilidade do empreendedor encontrar parceiros para fazer com que esse grupo seja sólido, consistente e bastante maduro. Professor, o Instituto Gênesis é a incubadora de empresas da PUC. Qual é o tipo de projeto que ele apoia, que ele dá suporte? Como as pessoas podem inscrever os projetos lá? O Gênesis, quando ele começou numa área mais de tecnologia. Em 2000, nós montamos a primeira incubadora cultural do Brasil e da América Latina. Foi muito interessante. E as misturas das tecnologias com as áreas culturais é que nos colocaram no que nós tínhamos visto que seriam as mídias convergentes, quer dizer, nós já conseguimos enxergar, né, que a televisão, o cinema, o jornal e a internet estariam todas fundidas numa única mídia. E isso, na realidade, é uma convergência também de conhecimentos entre as tecnologias e as áreas sociais e as áreas culturais. Então, essa incubadora fez com que a gente aumentasse mais ainda a amplidão do que a gente estava fazendo e depois, em 2004, nós começamos as áreas sociais também. Então, hoje a gente tem qualquer tipo de empreendimento e temos notado um crescimento muito grande dos empreendimentos das áreas humanas e sociais, que é uma coisa muito rica, muito interessante, porque cada vez mais nós estamos tendo conteúdo. Quer dizer, a tecnologia ela está sendo muito facilmente dominada, mas o conteúdo cada vez passa a ser mais importante. O que você tinha perguntado sobre o que nós... Como inscrever o projeto? Como se inscrever ou se candidatar. Bom, o mais importante é ter uma ideia, né? Desde que você tenha uma ideia ou um grupo empreendedor, um grupo com potencial, nós já começamos a ajudar esse grupo empreendedor ou a pessoa a ele poder realizar aquela sua ideia. E aí nós trabalhamos desde a fase de pré-incubação, que nós chamamos, quer dizer, fazer com que o piloto ou o protótipo possam ter viabilidade, serem estudados, até o momento em que esse empreendimento vai se realizar juridicamente. Depois que esse empreendimento sair também da incubadora forte, está pronto no mercado como uma produtora, ele poder continuar sendo ajudado até esse empreendimento poder ser um grande empreendimento. Quer dizer, o que nós dizemos é que nós estamos preparados para ajudar desde as ideias aos IPOs. Nós queremos que essas empresas se transformem em sociedades anônimas na Bolsa de Valores. Muito obrigado pela entrevista, professor José Alberto Aranha. Para outras informações, acesse genesis.puc-rio.br. Muito obrigado também a todos que nos assistiram. Boa tarde.